Colossenses 3,15 vai dizer o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eis aqui a Tua palavra, pedimos ao Senhor que nos dê a revelação dela, que o Senhor fale aos nossos corações, tenha misericórdia de nós, usa, Senhor, a minha vida para isso, para a glória do Seu santo nome, e edifica a Tua igreja, sempre, ó Senhor, que a Tua palavra possa achar abrigo, ó Pai, no coração dos Teus filhos, e possa essa semente brotar e gerar sempre bons frutos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Essa palavra aí que está no versículo 15, árbitro, na NVI, Nova Versão Internacional de 2011, particularmente não recomendo a de 2023, penso que ela tem algumas divergências doutrinárias, mas a de 2011 é muito boa. Ele traduz a palavra árbitro como juiz. E, de fato, esses dois termos no português, árbitro e juiz, no grego eles são sinônimos, tanto quanto também, até um certo ponto, no português também. E a carta de Paulo aos Colossenses marca uma resposta de Paulo a Epáfras, para quem procura o nome de criança, né? Nome bonito. Nunca vi um Epáfras na igreja, né? Soa tão bonito, né? Um nome forte, né? Sobre as dificuldades que a igreja estava passando com doutrinas erradas, né? E heresias no meio do povo. Aí sempre quando eu vou fazer às vezes a introdução dessas cartas, os irmãos percebem que às vezes soa um pouco repetitivo. Mas é porque, na realidade, a maior parte das cartas de Paulo, não sei se os irmãos sabem, foram respostas e apologética baseada em denúncias dos próprios líderes daquelas igrejas de que alguns tinham se infiltrado no meio deles para pregar doutrinas erradas. Então vocês veem, num tempo onde esse cânon, como nós temos hoje, esse conjunto de livros, 66 livros, não estava consolidado, ou melhor, estava começando a ser consolidado, ou seja, as cartas, os evangelhos estavam circulando no meio das igrejas, né? Algumas vieram um pouco antes, outras vieram um pouco depois. E essas cartas circulando no meio das igrejas, elas estavam começando a se tornar doutrina no meio do povo. Por que eu digo que estavam começando a se tornar doutrina? Porque às vezes a gente pensa, e a gente tem muito essa visão aqui, na igreja do século XXI, que é a igreja do grande líder, né? Onde uma pessoa só define todo o destino de uma comunidade e todo mundo tem o célebre dever de dizer amém, pastor Liz. Sabe? Mandou, está mandado. E quando a gente observa o contexto das comunidades de fé da igreja primitiva, a gente vai ver que essa ideia de uma pessoa só validar tudo não era presente. Nunca foi. Como é que as cartas se tornaram evidentes que foram inspiradas por Deus? Porque elas circularam em comunidades e mais comunidades de cristãos chancelaram a autoridade dessas cartas, né? Se vocês verem, por exemplo, a carta de Tiago e a carta de Judas, que foram cartas escritas por ambos meios irmãos de Jesus, né? Meio-irmãos de Jesus, foram escritas por pessoas que não eram apóstolos. A carta aos Hebreus, por exemplo, não tem nem autoria definida e se tornou doutrina no meio do povo. Por quê? Porque, além dos apóstolos, né, é curioso, nós sabemos que existiram irmãos que também eram líderes, que também tiveram autoridade suficiente para produzir doutrina naquele tempo. Então,
toda a carta de Paulo é uma resposta para uma doutrina, ou um problema, ou uma recorrência de coisas que estava acontecendo no meio daquelas igrejas. Seja problemas de libertinagem, como era o caso de Corinto, sejam problemas de judaizantes, como a igreja aqui de Colossos, a igreja de Éfeso, pessoas querendo, né, se infiltrar ali no meio daquele povo e dizer, vocês têm que ser igual aos judeus, né? Vocês têm que circuncidar seus filhos, guardar o sábado, preservar as festas, né? E Paulo brigou bastante contra essa ideia, porque ele entendeu que, como a carta aos Hebreus também evidencia, que todas essa dieta e essas festas, esse contexto judaico eram sombras da perfeição que Cristo havia de trazer. Então, eu digo para os irmãos, né, por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo para os irmãos que às vezes tem irmãos que não gostam de teologia, né? Eles acham que teologia... houve um tempo até que algumas igrejas diziam que teologia era do demônio, né, pastor Lucas? Teologia é do diabo, né? Para tirar o ser humano da fé verdadeira. E quando a gente vai ver todas as cartas do Novo Testamento, todas são exceção tratados teológicos, né? Lógico que são cartas pastorais, mas eu pastoreio em nome de alguém. E para eu pastorear em nome de Deus, eu tenho que escrever aquilo que agrada a Ele. É evidente que hoje em dia existem pastores que não estão preocupados em agradar a Deus. Pessoas aí, coaches, reformadores de mindset, né? Pessoas com os mais diversos fins, que eles querem muito pregar uma coisa. Aí eles vão na Bíblia, eles têm dificuldade de achar um texto, Pedro, que vá ir de encontro com o que eles acreditam. Aí o que eles fazem? Eles picotam o texto o máximo que dá para tentar encaixar a ideologia deles no texto. E pior do que isso é que muita gente compra essa ideia, né? Por quê? Porque nós estamos perdendo, pouco a pouco, o interesse pelo estudo. E aí eu digo que o advento da igreja brasileira, né, vou usar essa carta, a carta da igreja brasileira, né? Isso é um fator do Brasil. Saiu uma pesquisa, se não me engano foi em 2016, eu acho que se fizesse a pesquisa hoje, seria pior, né? Dizia que somente 6% da população tem a capacidade de ler e interpretar um texto. E se nós abrirmos as redes sociais, vocês vão ver que isso é uma verdade. O sujeito posta lá, eu não gosto de alcatra. Então quer dizer que você é contra o boi. Sabe? A gente pega uma afirmação sucinta, clara, objetiva, e a gente já começa a transformar ela em outras coisas que a pessoa não disse, e achando significados ocultos, subliminares, intrínsecos, nas entrelinhas, para a gente arrumar um jeito de culpar todo mundo por tudo. Já parou para pensar? A gente faz ou não faz isso? E o brasileiro ele tem uma especialidade disso, né? O brasileiro ele se considera meio mediúnico, né? Ele acha que ele tem clarividência. Eu já ouvi até pessoas dizendo que sondam mentes e corações. Eu falo, meu Deus do céu, né? Deus resolveu dividir a sua glória, né? Porque a palavra diz que só Ele sonda mentes e corações, né? Só Ele sabe o que está no coração do ser humano. E hoje em dia o brasileiro ele quer saber o que está no coração do outro, né? É interessante. E, na verdade, se nós soubéssemos o que está no coração do outro, talvez nós não tivéssemos comunhão com ninguém. E aí é que está o problema. Aquilo que Deus ocultou de você é porque é melhor você não saber. Existem mistérios de Deus. E por que existem mistérios? Porque não nos cabe, nesse corpo mortal que nós habitamos hoje, saber de certas coisas. Mas hoje em dia nós queremos saber de tudo. Nós queremos ser os donos da verdade. Nós queremos ter todas as respostas. Nós queremos dizer, eu penso assim e acabou. Esse é o meu jeito de ser. É assim que eu acho. É assim que eu acredito. E todo mundo que pensa diferente está errado. E nós vamos vivendo. E o que isso gera? Gera um individualismo profundo no meio do povo.
a gente perde a capacidade de nos unir por aquilo que nós concordamos e enfatizamos demais aquilo que nós discordamos. E muitas das vezes aquilo que nós discordamos é muito pequeno perto daquilo que nos une, daquilo que nos é um pensamento hegemônico, aquilo que é único em nós, que nos une, que nos faz um povo só. E esse texto de Colossenses, particularmente nesse capítulo 3, Paulo vai falar muito sobre isso com o povo. Ele está vendo que pessoas estão se infiltrando ali no meio, que estão trazendo doutrinas erradas e que estão ganhando espaço e visibilidade. Por quê? Se não tivessem ganhando espaço e visibilidade, o pastor Ulisses, Epáfras não tinha escrito a carta, dizendo, Paulo, me ajuda, está difícil. E a verdade é que, volta e meia, podem aparecer pessoas no meio da congregação que começam a pregar coisas e falar coisas dissonantes, coisas que destoam da fé que nós cremos. Você diz, pastor, mas aqui é muito difícil acontecer isso. É verdade. Mas você já parou para pensar o quanto que isso acontece na rede social? Pega o que você ouve na média da rede social e o que você ouve aqui na igreja. Parece? É parecido? Pega evangélicos falando nas redes sociais. Pega muitos influencers, né? Eu citei no domingo passado aqueles que hoje têm pregado que não, congregar não é bem isso, né? Estar em comunhão não é bem isso. Pô, mas a Bíblia é clara, ela está dizendo, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A palavra não diz assim, estavam todos reunidos por chamada de vídeo, né? Por Bluetooth, né? Não, reunidos no mesmo lugar. Estavam todos debaixo do mesmo IPTU e o Espírito Santo desceu, né? Então, a gente às vezes quer complicar coisas que são simples, porque a simplicidade de Deus nos assusta. A simplicidade de Deus nos assusta porque nós somos fãs da complexidade. Nós queremos aquilo que é complexo. Nós queremos aquilo que não podemos entender. Nós queremos adentrar nos mistérios de Deus. Nós queremos saber onde é que estava a esposa de Caim. A gente quer saber por que lá em Gênesis a serpente podia falar. A gente quer saber coisas que não nos competem. E essas complexidades sem fim nos impedem de entender aquilo que é simples, claro, objetivo no Evangelho. Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita do dia e de noite. Anda no conselho dos ímpios, anda na ideia que aqueles que não creem em Deus estão dando para você. Se detém no caminho dos pecadores, fica o dia inteiro olhando a violência do Rio de Janeiro, a ponto de você paralisar e não sair mais de casa, né? E aí você se assenta na roda dos escarnecedores, aí passa a dizer assim, comunhão é uma bobagem, olha esse povo bobo, levantando as mãos e adorando a Deus. Eu adoro em Deus em casa, estalo minha cervejinha e falo com Deus. Por quê? Porque nós estamos dando ouvido a ímpios, pecadores e escarnecedores. E essas qualidades de pessoas não estão, talvez, presentes fisicamente no nosso meio, porque eles não têm disposição para estar presentes fisicamente. Eles são preguiçosos. Eles são medrosos, são covardes, mas eles estão no seu celular. Eles estão dentro da tua rede social. Eles estão no YouTube. Não todos, tá, irmão? Pelo amor de Deus, tem muito conteúdo bom. Mas eles estão lá, presentes, lançando setas, querendo te tirar de qualquer jeito da comunhão.
E houve um tempo em que o povo de Israel também quis elaborar novas formas de adorar a Deus. E a gente sabe que as coisas não terminaram muito bem para esses. Será que não? Senhor, é assim que o Senhor manda fazer o culto? Não, nós temos que inventar alguma coisa nova, pastor. Nós temos que inovar. Não deu muito certo. Alguns foram fulminados. Por quê? Porque Deus tem a sua forma de fazer as coisas. E a forma de Deus fazer não é antiga e nem nova. É quem Deus é. Supera o tempo, supera o espaço, supera tudo aquilo que nós entendemos como verdade. É a verdade, atemporal, eterna. E no capítulo 3, ele dá essa ênfase ao valor da comunhão. Então você vê lá, mais para o início do capítulo, pensar nas coisas do alto, você tem aí do versículo 1 ao versículo 4, se não me falha a memória, pense nas coisas do alto, e não nas que são da terra, porque as que são do alto, dediquem-se às coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que coisas do alto são essas, né? Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida, NA diz oculta, né? Com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, lembra do que eu falei domingo? Pô, o pastor está inventando frase de efeito. Não, a Bíblia diz. Cristo não faz parte da nossa vida, Cristo é a nossa vida. Se manifestar, vocês serão também manifestos com Ele em glória. Aí 2, que vai no versículo 5 e diante, fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Porque quando eu cobiço, isso não sou eu dizendo, mas Paulo, eu cometo idolatria. O que é a idolatria? Eu colocar qualquer coisa, pessoa, no lugar de Deus. Por que a cobiça ela é idolatria? Porque eu tenho a pretensão de me satisfazer mais naquilo que eu cobiço do que no Cristo que eu tenho. E quando eu cobiço algo que eu não tenho e rejeito aquilo que eu tenho, que ele passou 4 versículos dizendo que eu tenho Cristo e a minha vida está oculta com Ele, está escondida com Ele, eu cometo idolatria, porque eu tiro Cristo do seu lugar e coloco as coisas que eu me apaixono e que eu desejo. 3, preservar a verdade no meio do povo. Vai passando aí, por favor, Vitória, versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Aí eu venho aqui, 3, preservar a verdade no meio do povo. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aí, às vezes, a gente vem à igreja e eu acho muito curioso quando alguém diz assim: pastor, eu não fui à igreja porque eu estava mal emocionalmente. Eu falo, mas é exatamente nesse dia que você precisa vir à igreja. Sabe? É exatamente neste dia que você precisa estar na casa do Senhor. Só que sabe qual é o problema? A gente não quer falar a verdade diante dos irmãos. A gente ainda tem essa ilusão que os irmãos vão julgar, que os irmãos não vão entender, quando na verdade é o diabo que está colocando essas mentiras no seu coração. A minha vida, amados, é um livro aberto. Não tenho nada para esconder de ninguém. Todas as vezes que eu cheguei aqui com algum tipo de problema, eu sempre tenho alguém com quem eu consigo conversar, desabafar,
fazer cair as minhas defesas, derrubar a minha vaidade, meu orgulho e buscar ajuda. Porque um dia eu sou ajudado, amanhã eu vou ajudar alguém. É isso que é ser igreja. Só que muitos estão se tornando tão orgulhosos que quando a capa social é rasgada, eu não vou mais à igreja. Por quê? Não, para eu ir na igreja eu tenho que estar super maquiada, super arrumada, senão vão julgar a minha aparência. Para eu ir à igreja eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que chegar com um carro maneiro, porque se eu chegar com um carro mais ou menos, que tipo de imagem eu vou passar? A gente vive pensando nessas coisas. E aí a gente encontra alguns exemplos, né, de lugares, o pessoal fala, pô, parece até um desfile de moda. Outros lugares, pô, esse lugar aqui, todo mundo parece estar querendo contar uma vantagem, né? São ambientes que não são saudáveis de igreja. Graças ao bom Deus, nossa casa aqui não é assim. E nós precisamos aprender a valorizar as coisas boas que nós temos aqui nesse lugar, por conta das pessoas que frequentam esse lugar. Você é responsável pela cultura da Casa e Vida. Você é responsável pelos hábitos da Casa e Vida. A igreja se constrói com comunidade, não meramente com líderes. Por isso que eu recomendo mais uma vez a leitura de um livro, uma igreja chamada Tov. É Tov do hebraico, quer dizer bom. Do Scott McKnight e Laura Barringer. Excelente livro, que fala sobre como a igreja deve ser, dentro de um contexto que eles viveram de abusos, né, de liderança, numa igreja nos Estados Unidos, mas que ela usa essa experiência para validar o que é uma cultura de bondade dentro da igreja. É muito interessante ler, né? Muito interessante entender. Por mais que você talvez não vá concordar com tudo que se disse, né? Porque um livro não é uma Bíblia, né? Você pode não concordar, mas existem pontos muito interessantes a serem trabalhados lá. Então, falar a verdade no meio do povo, amados, é decidir abrir-se para o toque do Espírito Santo. Mas quando eu retenho a verdade, está tudo bem, irmão, está tudo bem. O pastor Pérez também pregou isso aqui, né, domingo passado de manhã. Está tudo bem, está tudo bem. O pastor Tiago também falou da mesma coisa. Está bem, pô. Está tudo certo, está tudo certo. Aí, como o pastor Tiago disse, aí o osso não vira exército. Não admite que está morto. Às vezes só falta uma confissão, um quebrantamento. Às vezes você está a uma humilhação de distância da sua exaltação. Mas se você deixar de se humilhar, você vai desistir da sua caminhada. E Deus é tão bom que Ele não permite que essa humilhação você faça sozinho em casa com Deus. Às vezes Ele quer que você se humilhe diante da congregação, que você se quebrante diante da congregação, que você exponha seus defeitos diante da congregação. Nós, como pastores, a gente faz isso o tempo todo. Quantos já não viram a gente confessando erros aqui? No altar? Aí eu fico entristecido quando eu vejo irmãos orgulhosos. Eu falo, meu Deus, mas a gente pregando aqui, pastor Ulisses, a gente cansa de falar dos nossos erros, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E a gente quer que isso que a gente está implementando seja uma cultura na igreja. Uma cultura de uma igreja que fala a verdade um com o outro. Tudo isso que Paulo disse até agora, eu vou antecipar o que eu vou falar um pouquinho depois, todos esses versículos, largue a sua natureza pecaminosa, não mintam uns com os outros, não deixe que a indignação, a maldade, a calúnia enche o coração de vocês. Por que ele está falando dessas coisas? Porque estas coisas prejudicam a comunhão. Essas coisas acabam com a comunhão. Quando você se entrega a esses impulsos pecaminosos, você incorre em pecado e a primeira coisa que você faz é o diabo colocar no seu coração aquela sementinha e dizer: o culpado são todos menos eu. Fulano é falso, ciclano falou mal de mim, o outro a gente começa até a inventar coisa, né?
A gente inventa problema. Fulano me olhou esquisito. Eu já sei o que é isso. Oh, grande Deus que sonda mentes e corações, né? Meu Deus, Deus está dividindo a glória, né? A gente está assumindo o que o outro está pensando. Nós não devemos fazer isso. Devemos preservar uma cultura de verdade no meio do povo. Mas também essa cultura de verdade e de vencer o vitimismo passa por reconstruir a sua autoestima, a sua estima em Deus. O que Paulo está dizendo no início do capítulo? A sua vida está oculta com Cristo. É isso que você precisa entender. Nada que acontece aqui nesse mundo pode arranhar a vida eterna que Deus tem preparado para mim e para você, e que Ele preservou essa nossa vida e guardou ela com Ele para que ela não fosse contaminada pelo mundo. Não é maravilhoso isso? E aí, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, vejam bem, vocês se despiram do velho homem, nós nos despimos, e nos revestimos do novo. Mas ele diz, ele está sendo renovado. E como é que ele está sendo renovado? Todos os dias? Na comunhão. No caminhar da igreja, porque a porta do inferno não prevalecerá contra Rodrigo, é isso que a Bíblia diz? Que a porta do inferno não prevalecerá contra os solos do Pedro no teclado. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é coletivo, nunca individual. Eu lembro de uma frase que me marca muito do Paul Washer, que ele diz assim, não existem grandes homens de Deus. Existem homens pecadores, falhos, miseráveis, que são servos de um grande Deus. O dia que nós entendermos isso, nós vamos olhar o outro com bons olhos e não vamos mais nos entregar às esquizofrenias da nossa mente, que tentam o tempo inteiro implantar desconfianças um no outro e minam a nossa comunhão. Então, nós precisamos entender que esse homem que foi novo, que foi revestido, que foi vestido de novidade de vida, está sendo renovado. E renovado em quê? Em conhecimento. Olha aí a teologia aí, ó. Como é que eu sou renovado em conhecimento se eu não venho na escola dominical? Não tem como. Se eu não me disponho a estudar a palavra de Deus, não tem como eu ser renovado em conhecimento. Porque como é que eu posso ser renovado naquilo que eu não conheço? Então eu preciso me empenhar a conhecer e prosseguir em conhecer. A estar em prosseguir em estar. A começar e continuar. E depois de continuar, terminar. Porque Cristo não fez a obra em nós pela metade. Por que nós faríamos a nossa obra em Deus pela metade? Cristo fez uma obra completa em nós. E ainda vai completá-la no dia do Senhor. E nós também precisamos fazer obras completas. Precisamos prosseguir naquilo que o Senhor tem nos chamado. Versículo 11. Nessa nova vida, aí entra um pouco do contexto da carta, não há diferença entre grego e judeu. Povo de Colossos, gregos. Pessoas que queriam fazer eles serem convertidos de novo ao judaísmo, judeus. Circunciso e incircunciso. Bárbaro, cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está
em todos. Ou seja, não há diferença entre pessoas. Nós temos que entender que todos somos iguais diante da redenção em Cristo. Não há diferença entre aqueles que eram da aliança desde o princípio e aqueles que foram acolhidos, adotados na nova aliança. Todos nós temos os mesmos méritos. Nenhum mérito. Então, em combate a estes que queriam dividir a igreja, Paulo afirma que uma coisa precisa ser o juiz dessa causa. O que a gente leu no versículo 15? Que a paz de Cristo, obrigado, pastor, precisa ser o juiz no seu coração. Qual deve ser o seu juiz? A paz. Então, nós precisamos entender o seguinte: os que dividem o povo de Deus sempre procuram roubar a paz, mas os que a juntam se empenham em preservar a paz. Como é que você entende quem está querendo separar o povo de Deus? É quem não preserva a paz, quem incita guerras, quem incita conflitos, quem é inimigo da comunhão. Esses são aqueles que querem nos tirar do caminho. Aqueles que nos roubam a paz são aqueles que nos dividem, mas aqueles que a juntam sempre são aqueles que querem preservar a paz. Todas as vezes que o seu coração começar a se agitar dentro de você, é hora de buscar mais a Deus. Porque quando estamos perto de Deus, a paz nos acompanha. Portanto, o termômetro da nossa vida com Deus se dá pelo quanto nos agitamos com o pecado e o quanto descansamos em Deus. Pastor, eu queria saber se eu estou frio espiritualmente ou se eu estou aquecido, né? Está chegando 24 de maio, né? Os ex-metodistas lembram, né? Que o coração não está mais esquecido, né? O coração está aquecido. A gente entende que qual é o nosso termômetro? Termômetro da vida com Deus. Vou te dar essa chave para você virar, hein? Pega esse código. Pega o código. Ó, o quanto você tem se agitado pelo pecado? O que isso quer dizer? Quando eu estou diante de posturas pecaminosas, procedimentos pecaminosos, conversas pecaminosas, séries pecaminosas, noticiários pecaminosos, ajuntamentos pecaminosos, o meu coração se agita ou o meu coração descansa? Porque eu só descanso onde eu estou confortável. E eu me agito onde eu estou desconfortável. A Bíblia diz que nós devemos deixar a impiedade. O que é? O contrário. Temos que deixar a iniquidade, a falta de justiça de Deus. Ou seja, eu preciso passar a me alegrar com aquilo que Deus se alegra e me incomodar, abominar aquilo que Deus abomina. Portanto, se eu me sinto confortável no meio da fofoca e da discórdia, quer dizer que aquele lugar é o meu lugar de descanso. Mas agora, se a fofoca, a discórdia, as más conversações, quais a Bíblia diz que corrompem os bons costumes, se esse tipo de ambiente me agita, opa, é um bom sinal. Eu estou em conexão com Deus, porque esse tipo de ambiente também agita Deus, também incomoda Deus, também entristece Deus. E qual é o termômetro de que eu estou bem com Deus? É que quando eu estou nesse ambiente aqui, de palavra, de ensino, de oração, de adoração, de devoção, de comunhão, o meu coração descansa. Eu fico em paz.
Eu digo assim, esse aqui é o meu lugar. Esse lugar me faz falta. Essa presença me dá saudades. Teve uma vez que uma irmã em outra igreja me procurou, pastor, eu acho que eu estou muito fria espiritualmente. E eu fiz esse exercício com ela. Você tem andado muito em paz em ambientes de pecado, minha irmã? Deus me livre, porque esses incircuncisos, esses filhos do diabo, não sei o que, eu não aguento mais, não sei o que. E quando você está na igreja, você está bem? Ah, pastor, eu fico tão bem. Eu falei, então esse é o seu termômetro, você está bem. Não tem nada de errado com você. Nem de pirona eu vou receitar. Pode ir para casa. E amanhã pode voltar a trabalhar. Não vai pegar nem atestado. Esse é o nosso termômetro. Agora, o contrário também é verdade. Se eu aqui não consigo descansar, eu estou sempre agitado, aflito, preocupado, temeroso, desconfiado, mas num ambiente de escarnecimento, conversas indecentes, piadas indecentes, eu estou confortável, é um sinal de alerta, de que eu preciso ter mais comunhão com Deus e com os irmãos. Se eu estiver muito tranquilo com os meus pecados e muito agitado e incomodado com a comunhão e a presença de Deus, é sinal de que a minha vida está indo na direção errada. É um sinal para corrigir a minha rota. Mas agora, ou seja, se já parou para ver, irmãos, o sujeito que em casa ele não bebe água. Em casa ele não bebe água, mas na igreja parece até que o bebedouro está soltando perfume, né? Parece até que o bebedouro é diferente. Eu não sei, talvez seja a marca do bebedouro, né? Você olha o bebedouro, você fala que arquitetura maravilhosa. Eu nunca vi um bebedouro dessa natureza, né? Irmãos que ficam muito incomodados. Eles não conseguem descansar na presença de Deus. Eles não desfrutam mais. Eles ficam olhando a hora. Eles pegam o celular. Eles veem outras coisas. Eles ficam afoitos, aflitos. Porque no final das contas, quando eles saem daqui e vão para ambientes de pecado, estão demasiadamente confortáveis. E é a hora de nós invertermos isso. Eu preciso que a paz de Cristo seja o juiz no meu coração. Eu preciso que aquilo que agrada o coração de Deus agrade também o meu coração. E essa cobiça que Paulo diz que é idolatria, não bata em mim nem jogue pedra em Paulo, no túmulo, né, na cinza de Paulo, a gente entende que essa cobiça que é idolatria, ou seja, aquilo que eu desejo, mais do que a Deus, eu coloco no lugar de Deus. É um sinal para eu corrigir a nossa rota, corrigir a rota. E aí tem a parte B do versículo 15, que ele vai dizer, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. Eita, agora fomos chamados, sacerdócio eleito, raça real, inverti os adjetivos, né? Nós somos, eita, agora nós somos chamados para ser um só corpo. Aí é que pega. Aí é que o negócio fica estreito. Porque nós não fomos chamados para sermos corpos de Cristo. Nós fomos chamados, irmã Vera, para ser um corpo de Cristo. E qual é o inimigo desse corpo? Voltando a alguns versículos. Inveja, maledicência, fofoca, calúnia, ira, discórdia, fofoca. Tudo isso todas essas coisas são inimigas daquilo que é de Deus. Linguagem indecente do falar, maldade, né? Essas coisas são inimigas da comunhão. Não é curioso, amados, que nós temos visto uma debandada de frequência, não é só aqui em várias igrejas espalhadas,
ao redor desse Brasil aí, até do mundo, na Europa, as igrejas estão até fechando, né? Virando bares, virando casas de show. E por quê? Qual é a base? Onde foi que isso começou a acontecer? Quando o individualismo começou a subir. Quando a cultura do individualismo começou a entrar em voga no nosso Brasil, a comunhão foi para o espaço. Porque agora não somos nós que buscamos a Deus, sou eu que busco a Deus. Porque agora não somos mais nós que oramos, eu oro. Não é a nossa bênção, é a minha bênção. Não é a família de Cristo, é a minha família. E quando tudo é meu, é meu, é meu, é meu, o nosso morre. Só que Deus nos chama para o nosso. Deus nos chama para a comunhão. E se a comunhão tem sido cada vez mais um desafio para a tua vida, o problema não está no que Deus disse, o problema é o que entrou no seu coração. Aí eu digo, você que está aqui hoje, você é chamado, não talvez para absorver essa palavra, porque você está aqui, você tem vindo, mas é para você compartilhar essa palavra com quem você tiver acesso. E dizer, pare para pensar, meu irmão querido, você talvez está em casa, né? Eu oro a Deus, que se você não pôde vir, você está assistindo em casa essa pregação, diga assim, meu Deus, por que isso tem me incomodado tanto? Eu acho que é porque eu tenho sido contaminado com ideologias do mundo. A gente hoje tem falado muito de qual é o grande mal, né? O comunismo, o socialismo. Aí todo mundo agora sabe quem é Gramsci, quem é Marx, né? O pessoal agora virou estudioso, né? Se duvidar, na prova lá do ensino médio, tirava 2, né, em Gramsci. Mas assim, agora todo mundo entende tudo, né? Marxismo cultural, Gramsci, não sei, eu não estou falando que é coisa boa, não, tá? São objetos de estudo como qualquer outro, tem que ser observado. Mas eu digo assim, a gente agora elegeu os nossos inimigos. E o individualismo está onde? E o egoísmo está onde? E a inveja está onde? E o amor ao dinheiro está onde? E o acúmulo de maldade está onde? E a desconfiança demasiada está onde? Aí tem uns que dizem assim, não, porque eu sou agora um homem diferente. Já viu os homens diferentes? Não, agora eu sou um homem diferente. Já como é que é ser um homem diferente? Não ter amigos. Eu não tenho amigos. Ah, legal. Então eu não dependo de ninguém para nada. É mesmo? Então quando você não vai no mercado, né? Você vai lá na plantação, planta, colhe e puxa, né? O carro que você construiu, foi você que construiu o teu carro? Ou você comprou na montadora? Ah, deixa de ser Nutella, rapaz, você não faz tudo sozinho? Constrói teu carro sozinho, pavimenta a tua estrada, você mesmo dirige o ônibus e se leva para o trabalho, né? A gente entra numas bobeiras que a gente não tem capacidade de bancar. E a gente diz assim, pastor, já me decepcionei muito com pessoas. Parabéns, você também já deve ter decepcionado muita gente. Porque você não é o grande lírio crescendo no meio do deserto, irmão. Você não é o patamar da virtude. Você é um ser humano, todos nós somos. Tem até uma música do Fruto Sagrado que é muito legal, no sentido que o refrão diz assim, eu sou diferente igual a todo mundo. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo, não existe Superman. Eu acho muito forte essa frase. Eu sou diferente igual a todo mundo. Porque hoje em dia está assim, todos nós nos achamos muito especiais. E o outro é menos especial. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz para a gente fazer o contrário. Eu considero o outro mais especial do que eu. Considere os outros superiores a si mesmo. E se nós formos até Jesus, nós vamos ver que estima-se, né, historicamente, que havia uma briga entre os apóstolos. Não, eu não sou menor que você. Não, eu não sou menor que você. Quem é que vai lavar o pé de quem? Não, eu não. Eu vou sentar à direita de Deus, pedir até para meu pai e minha mãe chegar para Jesus. Jesus, quando você estiver no seu reino, bota um à sua destra e o outro à sua sinistra.
E aí Jesus pega, é mesmo, tá essa briga toda? Deixa que eu vou lavar o pé de todo mundo. Aí Pedro vem, né? O grande virtuoso, né? Não, Senhor, pelo amor de Deus, você não pode lavar meu pé. Ah, mas se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Lava meu corpo todo. O ser humano é uma figura ímpar na sua loucura. E se nós não entendermos aquilo que Deus quer de nós, nós vamos naufragar na comunhão. E esse processo, estava conversando com o pastor Lucas, antes de começar o culto, já começou, irmãos. E dia após dia, esse pensamento vai mordendo um, daqui a pouco morde outro, morde outro, morde outro. O mosquitinho azul está passando aí, irmão. O mosquitinho veio direto do inferno para afetar a todos, fazer de todos grandes individualistas, que querem muito o próprio bem e nunca o bem do outro. Mas Deus nos chama para algo diferente. Deus diz para nós que o isolamento não vai nos trazer benefícios. Paulo diz, fomos chamados para a paz em um só corpo, ou seja, o chamado à paz é um chamado coletivo. Nunca saberemos se somos discípulos da paz se andarmos isolados. Você conhece um monte de gente por aí que diz assim, não, hoje eu estou em paz. Ele diz, pastor Rodrigo, hoje eu estou em paz. Ah, é? Como é que você conseguiu ter paz? Eu me afastei de todo mundo. Você não sabe se você é um sujeito de paz. Porque paz só se manifesta no meio de todo mundo. Você vai ter paz com quem? Com os mosquitos? Com as moscas, com as baratas, com as aranhas, com os cachorros? Não, eu fico em paz aqui com os meus cachorros. Você não sabe se você está em paz. Você nunca foi provado para saber se o seu coração de fato está em paz. Portanto, não são as pessoas que estão te tirando a sua paz, mas o seu coração que ainda não foi devidamente trabalhado em Deus para conviver com a Igreja de Cristo. Jesus andou cercado por pessoas ao longo dos seus 3 anos de ministério. Jesus tinha paz, irmãos? Tinha ou não tinha? Tinha. Jesus é a paz, ele é o príncipe da paz. E Jesus andou isolado? Só se isolou em pouquíssimos casos, para orar ou para jejuar. Fora isso, ele estava sempre perto de alguém. E quem é o nosso exemplo? É o Zé YouTuber lá? O Zé Instagramer? Influencer? Believer? É esse que é o nosso exemplo ou é Jesus Cristo? Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. O isolamento não vai te trazer benefícios, pelo contrário. Quando nos isolamos, as heresias aparecem para nos devorar como presas fáceis. Crente isolado é presa fácil dos enganadores. Jesus diz em Marcos 10, 29, para nós encerrarmos, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, o versículo 30, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Aleluia, Maria entendeu. A comunhão é a chave da verdadeira paz. E quem vive em paz não incita guerras, mas agrega pessoas. Deus te chama nessa noite para ajuntar, unir, angariar. Deus quer ver todos os seus filhos juntos ao redor da mesa. Aí você pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, eu vou ser esse homem, essa mulher de Deus, que vai ajuntar pessoas, que vai fazer com que os filhos fiquem unidos ao redor da mesa do Pai. Eu serei essa pessoa, Senhor. Eu vou incentivar a comunhão. Eu não vou anestesiar mais desviado, passar a mão na cabeça de desigrejado. Eu vou chamar essas pessoas, meu irmão, pelo amor de Deus, dá mais uma chance para o corpo de Cristo, assim como Jesus te dá chance todos os dias. Salmo 22, versículo 22, é o seguinte: a meus irmãos declararei o seu nome, no meio da congregação
Eu te louvarei. Salmo escrito no meio da perseguição. É só você ver os versículos anteriores. No meio da perseguição, o salmista diz: eu vou declarar o nome do Senhor no meio de todo mundo. É o contrário do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos... não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Cuidado, ó, com o olho gordo. O que é um olho gordo? Consumiu muita gordura, né? Está comendo muito biscoito recheado, é um olho gordo. Eu prefiro crer na palavra do Senhor. E aí, por último, o que vai dizer? E sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o seu juiz. Você foi chamado para estar no corpo de Cristo e não reclama não, agradece. Glórias a Deus. Tem hora que meus filhos estão lá em casa reclamando muito. Falei, poxa, eu ouvi 20 reclamações, não ouvi um glória, um aleluia. Aí já vem um aleluia, aleluia. Solta mais um glória. E quando você pensar em murmurar, reclamar, falar mal do irmão, solta mais um aleluia. Sabe por quê? Porque, como eu disse no domingo, Deus em 1 segundo já foi 1000 vezes ao abismo da sua alma e voltou. E decidiu não te condenar. Decidiu te salvar. E decidiu me salvar. E assim como Ele salva o eu, Ele salva o nós. Quando você recebe essa palavra?